Boa noite, amados, mais uma vez aqui para a nossa EBD, mais um tempo de louvor e adoração ao Senhor, mais um tempo de dedicação da palavra, que Ele nos abençoe e nos guarde. Vamos cantar, né? Vamos iniciar cantando, em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-nos forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, lavando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessará, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és para mim. E meu Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, lavando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Os montes correm para o mar, meus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei desse amor para sempre. Viverei desse amor para sempre. Cantarei desse amor para sempre. Viverei desse amor. Meu coração exulta de alegria, eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei desse amor para sempre. Viverei desse amor para sempre. Cantarei desse amor
desse amor pra sempre. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior do que amor de um pai, mais forte que amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas razões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou. Senhor, você pode voltar ao primeiro amor. Leva-me ao primeiro amor, onde tudo começou. Senhor, eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor, ao teu chamado, Deus. Eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor. A tuas promessas, Deus. Eu digo sim. Como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Tomo o teu lugar, como na primeira vez, como no primeiro instante, como no primeiro olhar. Tomo o teu lugar, tomo o teu lugar, tomo o teu lugar, Senhor, como na primeira vez, Senhor. Tomo o teu lugar. Oh, vem, Senhor. Oh, vem me cobrir com o teu amor. Oh, vem, Senhor. Oh, vem me envolver com o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas paixões, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Jesus, que teu amor, Senhor, possa nos permitir, Senhor, que nós venhamos a nos esvaziar de nós mesmos e buscarmos a soberana vontade que vem do teu coração. Nós não somos nada, Deus. Nós não somos nada, Senhor. Mas tu, Senhor, tu és tudo, Deus. Tu és tudo em nossas vidas, Senhor. Tu és o caminho,
Tu és o único caminho, Jesus. Sem ti nós não podemos, Senhor, estarmos, Deus. Sem ti nós não podemos ser, Senhor. Então vem, Deus. Vem nos envolver, Senhor, com o teu amor. Vem nos envolver com a plenitude da tua soberana, Deus, vontade. Oh, vem. Oh, vem, Senhor. Oh, vem me envolver com o teu amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele é aquele que nos guarda, que nos fortalece, aquele que nos dá a vitória nele. Amém? Vamos aqui agora para o nosso estudo de hoje. Acho que eu tenho que abrir ele aqui antes para poder liberar aqui esse negócio aqui. Só um instante, gente. Em nome de Jesus. Pronto. Agora eu venho aqui. Tenho que fechar isso aqui e abrir novamente. Só um instante. Pronto, pessoal. O nosso organograma de hoje, eu fiz esse organogramazinho aqui. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa questão bem interessante, que é exatamente a dor de Deus na salvação do homem. Como é que isso se processa, né? Como é que a gente pode falar, Deus sente dor, né? Deus, a gente vê falar isso, né? Deus sentiu uma dor, Deus sentiu dor por conta de algo, mas Deus, ele sente dor, né? Ele sofre quando a gente faz alguma coisa errada. E a Bíblia conta uma história muito anterior a essa, de Gênesis 17, que trata já de Adão e de Eva e do pecado original. Mas hoje eu não quero falar sobre isso, não. Hoje eu quero falar sobre nós, né? E para falarmos sobre nós, esse povo, né, que foi tão gratamente alcançado pelo Senhor, né? Filhos por adoção, eu quero falar iniciar falando de um homem chamado Abraão. Né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 17, de 1 a 5, rapidamente, em nome de Jesus. Já está aqui na ponta do lápis, né? Deixei preparadinho aqui já para os irmãos. E Gênesis 17, do 1 ao 5, diz o seguinte: quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti. Multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe prometeu: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. E essa foi uma promessa maravilhosa que Deus cumpriu com relação a Abraão. E é interessante porque Deus, ele firma uma aliança conosco. E ele fala aqui a Abraão, né? Ele diz: eu estabeleço contigo a minha aliança, uma aliança entre mim e ti. E quando ele chega aqui no versículo 4, no verso 4, ele diz o seguinte: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, né? Serás pai de uma multidão de nações. Ele diz quanto a mim, né? Ele meio que não diz assim, com relação a ti, né? E quando ele diz quanto a mim, ele está falando exatamente que ele é incorruptível. Deus é incorruptível no tratar dele, na condução de tudo que ele faz. Amém? E desculpem as crianças chorando lá no fundo, tá, pessoal? Mas é casa com menino, é assim mesmo, né? Nós estamos transmitindo de casa. Estou trancadinho aqui, mas o som passa. Imaginem como o som está lá fora, né? Aqui dentro está essa altura. E ele diz então que Abraão vai ser pai de muitas nações e estabelece ali uma aliança com Abraão. Mas o mais interessante, pessoal, é que nós vemos aqui nesse organograma algo sobre como foi, né, a condução dessa aliança
de Abraão até chegar à nossa salvação. A gente tem aqui uma aliança que iniciou com Abraão, a multiplicação da nação, que é aquilo que Deus prometeu a ele, e a gente segue aqui para um organograma da salvação. Mas como seria isso, né? A salvação é aquilo que nós vemos lá em João 3,16, né? E a gente vai começar em João 3,14, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, né? E ali, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que não pereça, aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí sim, aquele versículo, João 3,16, que nós usamos para evangelizar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso também é uma promessa de Deus. Então nós vemos aqui promessas muito relacionadas. Eu tive meditando sobre isso essa semana, porque esse é um texto que nós estudamos essa semana, esses textos nas nossas devocionais aqui em casa. Eu sempre procuro enxergar aquilo que Deus quer falar, e eu senti que a gente podia também trazer essa devocional da gente de casa para vocês. E um fluxograma como esse, né? Desde a promessa feita a Abraão, passando pela multiplicação da nação, quando Deus diz a Abraão, eu vou te fazer pai de uma multidão, né? De muitas nações. E isso passa pela história da salvação do homem, né? Como seria? Seria exatamente isso, Deus oferecendo o seu único filho. E é aí que Abraão entra na história, né? Quando a gente vê mais à frente, eu não coloquei aqui, mas está anotado, eu vou seguir um pouquinho mais à frente aqui em Gênesis. Eu esqueci de anotar ali no organograma, depois eu coloco esse organograma para vocês. Fluxograma, né? Fluxograma. E aqui nós temos aqui, vamos aqui mais um pouquinho à frente. Só um instante, meus amados. É o 22, se eu não estou enganado. É Gênesis 22. Nós vamos dar uma coladinha aqui agora. Pronto, tá aqui, ó. Gênesis 22. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão, então, a uma prova. Convocando Abraão, ao que lhe redargiu. Eis-me aqui, Senhor. Isso é uma característica importante, porque muitas vezes o Senhor nos chama, né? E nós não estamos prontos a atendê-lo. O Senhor nos chama e nós não estamos prontos para dizer, eis-me aqui, Senhor. E nós não estamos, às vezes, nem ouvindo a voz do Senhor. Mas Abraão ouviu. Ele ouviu e Deus então lhe ordenou, toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali, como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. E eis que Abraão recebe do Senhor uma promessa maravilhosa no versículo 3, né, no versículo 2 de Gênesis 17. Eis que te estabeleço contigo a minha aliança e te farei pai de uma grande descendência. Mas como? Né, Abraão já era um homem de idade avançada, 99 anos, exatamente quando o Senhor falou com ele e disse que ele teria Isaque. E ele creu na promessa. E ele creu na promessa. E após ter esse filho, eis que o Senhor diz a ele, Abraão, agora que tu tens o teu filho, a quem tu tanto amas, pega ele e leva e sacrifica. Simples. O Senhor parece que não dá muita explicação sobre isso. E me parece também que o texto nos leva a crer que Abraão não titubeou com relação a isso, apesar de, com certeza, ter levado um grande choque, porque o versículo 3 não tem muita informação antes disso. A própria informação que é dada é que Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Ele estava
decidido a cumprir a vontade de Deus. Ele queria cumprir a vontade de Deus. Porque Abraão decidiu que a vontade de Deus seria a vontade dele. Abraão escolheu passar pela salvação. Ele escolheu passar. Como seria isso? Né? Como entender que Abraão seria pai de uma grande multidão? E ainda um histórico como esse que nos deixa um rastro de como seria a lição que Deus ensinava ali para Abraão. E para nós que estamos lendo essa história, e de como seria na vida do homem, né? Algo assim. Porque eis que Deus pede o único filho de Abraão, o filho amado, que a Bíblia registra. Existia Ismael, mas a Bíblia diz que Deus pediu ali Isaac. Né? Deus pediu Isaac, né? O filho dele com Sara. E diz ainda ele, vai e leva e sacrifica no lugar que eu te mostrarei, e Abraão vai. Né? Existe uma dor ali envolvida no coração de Abraão. Uma dor que talvez nós não conseguiríamos resistir. Nós não conseguiríamos enfrentar. Se pergunte, você que tem 1, 2 filhos, 3 filhos em casa, você que só tem um filho. Se o Senhor viesse a ti, te visitasse e te dissesse, entrega teu único filho a mim. Né? Pôs Abraão em uma prova. Eis que se o Senhor te provasse dessa forma, se me provasse dessa forma, qual seria o nosso comportamento? A salvação passa pela fé. Deus disse, eu vou te fazer pai de uma grande multidão. Mas o que eu queria mostrar aqui também nesse momento é que essa dor da qual o Senhor, vendo que Abraão foi capaz de levar, porque a sequência do texto diz, né, que no terceiro dia, né, Abraão, levantando os olhos, viu de longe um monte, né, o lugar onde Deus havia determinado. Eles já haviam caminhado 3 dias. Né, existe uma música que trata sobre isso, muito bonita. E talvez conversaram muitas coisas ali. E dentre as coisas que conversaram, vou seguir aqui no 5, Abraão ordenou aos seus servos permanecer aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos. Abraão creu. Abraão creu que ele ia sacrificar o seu filho, mas ele disse, eis que iremos, eu e o menino, adoraremos e voltaremos, aleluia, Senhor. Ele creu que mesmo que ele sacrificasse seu filho, o Senhor era Deus para fazê-lo ressuscitar, se assim fosse a sua vontade. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou a brasa para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou o pai Abraão, pai, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaque indagou, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ora, de fato, Isaque já viu, ou já havia visto, pela prática de Abraão, sacrificar diversos holocaustos para o Senhor. E onde estava dessa vez, né? E Abraão assegurou-lhe, Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus apontara, Abraão construiu o altar, dispondo a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Imagina o sentimento de Abraão entregando seu único filho ao sacrifício. Há uma vontade soberana na vontade de Deus. A vontade de Deus. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Eis que, entretanto, um anjo do Senhor chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu, eis-me aqui, não estendas a mão contra o rapaz. Ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Essa foi uma dor inigualável. A dor da perda de um filho, mas não somente a dor da perda de um filho, a dor do sacrifício de um filho.
Ninguém consegue mensurar aqui como estava o coração de Abraão. Em tristeza, embora ele fosse um homem de muita fé, e creu que o Senhor era hábil para cumprir a promessa que ele tinha determinado na vida dele. O que eu quero chamar a atenção aqui é que o Senhor ofereceu o seu único filho e ele não retrocedeu. Ele não voltou atrás. Não houve um segundo cordeiro. Não houve uma retirada de Jesus do centro da vontade de Deus para que as nossas vidas fossem poupadas por meio dessa salvação que vem dele. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por certo o Senhor sentiu. Por certo o Senhor sentiu, por certo houve dor. O Senhor se entristeceu porque aquela geração não entendia quem era Jesus. O Senhor se entristeceu porque aquela geração estava sendo salva, como a nossa geração estava sendo salva, para todo aquele que nele cresce. Mas o Senhor foi crucificado ali, sacrificado ali, e muitas pessoas deram de ombro. Muitas pessoas não entenderam a mensagem da cruz. Muitas pessoas ainda hoje não entendem a mensagem de João 3,16. Como seria, né? A salvação? A salvação passaria por Cristo. A salvação passaria pela doação de um filho. A mesma dor que Abraão sentiu aqui, o Senhor também sentiu no seu coração ao ter que entregar o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A dor que o próprio Jesus sentiu, imensurável, imensurável. E aí nós temos algo que remete a isso quando a gente vai para Números, então, Números capítulo 21, vamos aqui em Números. Números 21, 1 a 19. E quando a gente vai em Números 21, 19, o que a gente enxerga? 21, de 1 a 9, desculpe, pessoal. Diz assim: a partir, acho que é de 1 a 9, eu coloquei de 1 a 9, porque existe um enredo anterior para a gente poder entender, né? Que na realidade trata da serpente de bronze no deserto. Mas diz assim a palavra, vamos ler. A partir do versículo 1. O rei de Arade, o cananeu, que habitava em Negueb, região sul do Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Foi quando a congregação de Israel se apresentou este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, consagraremos sua cidade a ti, como anátema, todos os espólios conquistados serão dedicados ao Eterno. E Yahvé, o Eterno, deu atenção às súplicas de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente a eles e as suas cidades, e por esse motivo esse lugar chamou-se Ormá, consagração. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, reclamando: por que fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja a mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. Uma coisa interessante é que o Senhor tinha acabado de dar uma grande vitória a Israel. E esse povo não satisfeito, ele murmura contra o Senhor e murmura contra as coisas que o Senhor lhe deu, e diz: aquele alimento miserável. Esse alimento miserável que nós estamos comendo todo dia, o Senhor os alimentava todos os dias. Nada os faltava. Mas eles reclamavam, eles murmuravam, e o Senhor se voltou contra eles. E aqui é a história das serpentes peçonhentas. O povo se reuniu e correu para Moisés, né? Então, suplicando: pecamos ao abrirmos a boca para murmurar contra Yahvé e contra ti.
Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. E então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste, porque de um poste, todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Muito interessante, porque nós iniciamos e aí a gente vai até João, né? João 3,14. E assim inicia lá dizendo, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. Então nós tínhamos ali uma, vamos dizer, uma representação, né, do que seria a salvação do povo mediante a figura de Jesus Cristo. Isso é muito importante. E o interessante desse texto é que ele diz, olha, faz essa serpente de bronze, né, e coloca no alto de um poste. Todas as vezes que alguém for mordido, né, e olhar para ela, viverá. Pessoal, todos nós fomos picados, né? Essa mordedura da serpente, né, em decorrência do pecado do povo ali no deserto, ela também é uma representação, uma figuração do nosso pecado. Todos nós fomos mordidos, né? E aqui a certeza é que Cristo, né, representa esse tempo. E que o Senhor diz, olha, faz a serpente e está tudo resolvido. Não foi isso que Deus falou, ele disse, faz a serpente. Mas fique sabendo que mesmo com a serpente, as pessoas vão ser mordidas. E quando elas forem mordidas, elas têm que se voltar para o Senhor. Ou seja, Cristo, ele está ali para todo aquele que nele crê. Né? E ele existe independente de eu crer ou não na existência dele. Ele é Deus, independente de eu crer ou não na existência dele. E por isso que a palavra fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Né? Não adianta eu ter um Cristo distante que existe, mas eu não creio, mas eu não me submeto, mas eu não me coloco no centro da vontade dele. Não torno a minha vontade a vontade dele. Não ajo como ele gostaria que eu agisse. Não tenho Cristo como um espelho. E aí, pessoal, nós nos afastamos do objeto de chegarmos à salvação. Então, esse organograma aqui, eu trouxe ele porque eu achei muito interessante a história de Abraão levando seu filho, né? E às vezes a gente olha a relação Deus, né, Pai, e Deus Filho, Jesus Cristo, talvez como uma relação muito distante. E eu gostaria que a gente pudesse ter uma noção do que poderia ser o pesar do Senhor com relação a ver Jesus Cristo passando por aquilo. Por um povo que o desprezava e que o desprezou e que o crucificou. Mas ele fez por nós também. Ele proclamou essa vitória para uma geração. Assim como Abraão foi pai de muitas nações, creu que Cristo, que Deus o faria assim, creu que Deus poderia ressuscitar Isaac, assim também a representação da dor do coração de Abraão, nós poderemos ter uma noção do que foi Deus também ver, né, o Cristo ali sendo morto para a nossa salvação. E quando a gente enxerga isso, a salvação passando por Cristo, nós temos dois caminhos. O caminho da murmuração, que a gente enxergou em Números, né, que é o caminho da revolta, né, um caminho que pode vir pela revolta.
e que, apesar desse caminho da revolta, nós temos aí a possibilidade de alcançarmos ainda a salvação, de nos arrependermos, de olharmos para Cristo, né? E de nos arrependermos para encontrarmos essa tão grande salvação que só pode vir de Cristo Jesus. Um dia todos nós fomos marcados, um dia todos nós fomos mordidos pela serpente do pecado. E somente olhando para Cristo, somente olhando para Cristo, nós poderemos obter essa salvação e fugir dessa revolta. A gente tem a opção de olhar para Cristo na nossa ferida, olhar para Cristo nas nossas marcas, nas nossas dificuldades, na mordedura da serpente, na dor da mordedura da serpente, na dor do pecado, olharmos para Cristo e sermos sarados, ou nós podemos nos revoltar e morrermos. Morrermos e não alcançarmos a salvação. Né? E não alcançarmos a salvação. Essa setinha, na verdade, eu tive que vir aqui por baixo, né? Tinha que entrar por aqui. Mas, enfim, eu queria deixar essa mensagem de que o Senhor, Ele é poderoso para salvar todo aquele que nele crê. E Ele é poderoso para salvar quando nós decidimos não nos revoltar com a situação que nós estamos e passarmos a olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, da mesma maneira que aquele povo no deserto olhou para a serpente de bronze, nós somos sarados. Nós somos sarados nas nossas dores, nas nossas doenças, nas nossas dificuldades. E nós nos encontraremos com Cristo. Nós nos encontraremos com Cristo na eternidade. Nós estaremos nos preparando para receber muito mais do que, como a Bíblia diz, nós pensamos ou somos capazes de mensurar. Não temos condição de medir, jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor preparou para aquele que nele crê. Pessoal, essa é a mensagem de hoje, foi o que a gente estudou na semana, né? Foi aquilo que a gente meditou, né? O que poderia ser, né? Como a gente poderia tentar mais ou menos pensar no que foi a dor de Jesus, de Deus olhando para Jesus sendo crucificado. E aí isso me levou até Abraão sacrificando seu único filho. Né? A mesma forma que Cristo também foi entregue como filho único, né? Filho unigênito. Né? Aqui para a multiplicação de uma nação, aqui para a salvação de todo um povo, de toda uma geração. De toda uma geração. De escolhermos não passarmos pela revolta se nós somos picados pela serpente do pecado, né, numa representação aqui alegórica daquilo que aconteceu lá em Números, de nós não passarmos por essa revolta, mas de nós nos voltarmos e olharmos para Cristo para que nós possamos passar por cima dessa revolta e chegarmos até a salvação. Esse é o nosso tema de hoje, essa foi a nossa temática, essa foi a abordagem. Eu acho que esse organograma ele explica bem, mais ou menos, a trajetória do que foi vamos dizer assim, um paralelo entre a vida de Abraão na sua relação com Isaac no momento do sacrifício dele e o sacrifício de Cristo na cruz, para que a gente pudesse mensurar ou ter mais ou menos uma ideia do que foi o sentimento do Senhor em relação a Cristo e do que foi a tristeza dele em ver Cristo passando por tão grande sofrimento. Abraão foi pai de nações. Abraão fez para que nações pudessem ser alcançadas e Cristo fez para que o mundo pudesse ser salvo. Para que as gerações deles ali atrás, as nossas, as que virão, pudessem ser alcançadas quando essas pessoas olhassem para Jesus como aquele povo no deserto olhou para a serpente. Amém, pessoal? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, nos conserve bem, com saúde, se assim for a sua vontade. Lembrando que todas as coisas acontecem pela vontade de Deus ou pela permissão dele. Amém? Que Deus abençoe e dê um ótimo domingo aí com a família, um tempo agradável juntamente com eles. Em nome de Jesus, pessoal. Um abraço.